Então tá. Eu sou Maria Malveira, sou especialista em logística. Eu trabalho no Aeroporto Internacional de Manaus. Trabalho na carga aérea há mais de 8 anos. E a gente experienciou algumas coisas bem diferentes durante esse período de pandemia, né? E foi bem interessante o convite do professor em estar trazendo o que aconteceu de diferente nesse período. Mas a minha história na logística, ela começou no momento que eu nem esperava, assim, sabe? Depois de tanto tempo de trabalho, eu entendi que ninguém escolhe trabalhar com logística, né? Ninguém cresce, faz 10 anos e pensa assim, eita, você é analista de importação. Não, ninguém pensa nisso. A logística acaba te escolhendo, né? E quando foi que ela me escolheu? Em 2012, eu tinha 21 anos e eu tenho formação técnica na área de telecomunicações e já atuava no setor. E aí, naquela época, eu fazia faculdade, era muito jovem, toda empolgada para trabalhar, sempre adorei trabalhar bastante, sempre gostei de desafios e tudo mais. E estava tudo certo na minha vida, estava tudo indo da forma como planejado. Eu gosto muito de planejamento, né? Então estava tudo correndo conforme o planejado. E mal sabia eu que essa é uma das ferramentas primordiais dentro da área de logística na época, né? E um dia eu recebi um telegrama informando que eu estava sendo convocada para me apresentar numa empresa pública. E essa empresa pública era a Infraero. Eu nem lembrava que eu tinha feito esse concurso, eu tinha feito há anos atrás, assim, uns 3 anos atrás, e já fazia muito tempo, né? E, de repente, aquilo trouxe um dilema para a minha vida. Eu não sabia o que pensar, o que fazer, na verdade. Eu não imaginava que decisão tomar, porque a minha vida ia tomar um rumo totalmente diferente. Eu ia sair de uma estrutura planejada, que estava funcionando, um bom salário, uma boa função, no setor de infraestrutura de telecomunicações e ir para uma empresa pública. Eu fiquei com essa dúvida na mente. E aí eu comecei a pesquisar sobre a Infraero, né, o que a Infraero fazia, quais eram as atividades, e aí, à época, eu descobri que a Infraero era uma das maiores administradoras de aeroportos do mundo, né? Ela administrava aeroportos, trabalhava com cargas também, né? E aí, eu sempre gostei muito de desafio. E aí você fica pensando, que decisão uma menina dessa tomou? E, na verdade, eu tomei uma das melhores decisões da minha vida, que foi enfrentar um novo desafio, conhecer o novo, ousar, dentro de uma empresa pública, principalmente, né? E eu fui buscar esse novo desafio. E quando eu cheguei lá, eu fui trabalhar onde? No terminal de cargas. Eu não fazia ideia do que era carga, eu não conhecia aquele universo. E eu lembro até hoje, no meu primeiro dia de trabalho no terminal, eu fiquei uns 10 minutos olhando assim para a infraestrutura daquele aeroporto e falei, meu Deus, que universo é esse? Que bicho de 7 cabeças é esse? E 8 anos depois eu posso dizer que é incrível, é um ambiente maravilhoso, é um ambiente de informação e conhecimento constante, porque sempre está mudando, sempre está melhorando e sempre tem novidade. E aí foi que a logística me escolheu. Há 8 anos eu atuo nesse segmento, extremamente apaixonada, resolvi me dedicar à carreira acadêmica dentro da área de logística, fiz formação em logística, especialização em logística e atuo hoje na área de importação, que de fato é o nosso carro-chefe aqui no polo industrial. A gente vai falar um pouquinho também sobre Zona Franca. E qual é a minha proposta com vocês aqui hoje? Eu vim convidar vocês para participar dessa, que eu carinhosamente chamo de Logística Experience, para apresentar para os colegas, futuros colegas da área de logística, que universo é esse e a importância que a logística tem para a nossa vida e para tudo que a gente tem em volta funcionar de forma efetiva, ok? E vamos em frente. E aí eu fiquei com essa pergunta, né? Afinal, o que é a logística? Eu trouxe aqui para vocês um conceito que eu acho muito bacana do Novaes, que ele fala assim, logística é o processo de planejar, implementar e controlar eficientemente o custo correto, o fluxo e armazenagem de matérias-primas, estoques durante a produção de produtos acabados e as informações relativas a essas atividades, desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Então, olha só, ele fala que é de ponta a ponta, né, com o propósito de atender os requisitos do cliente. Esse é um conceito muito próximo do que a gente espera com o nosso trabalho. E eu destaquei algumas palavras que fazem parte, de fato, da rotina, né, de quem trabalha com logística. Por exemplo, planejar. Planejamento é essencial para qualquer coisa que você vai fazer.
Porque se você não faz um planejamento, você tem momentos em que vai sair, você vai ter variáveis não consideradas e aí o teu custo vai subir, ou o teu custo vai diminuir, e isso tudo traz problemas na hora de planejar uma operação, na hora de executar uma operação, né? Controle. A gente planeja justamente para ter controle. E do principal fator logístico que impera em qualquer decisão de empresa, é o custo, né? Então, você planeja para conseguir controlar as variáveis incluídas no processo e, principalmente, os custos da operação, né? Então, a logística ela tem a responsabilidade sobre isso. O fluxo de informações, o fluxo de matérias-primas, o fluxo das atividades, né? Então, a logística está intimamente relacionada com isso. E a logística, ela provê uma grande quantidade de informações de idas e vindas, né? E você precisa saber controlar tudo aquilo para poder tomar a decisão adequada na hora que for necessária, né? E olha só dois pontos interessantes, ponto de origem e ponto de consumo. Então, a logística, ela começa na compra, lá no começo, e você vai acompanhar ela até o cliente final, até a entrega de fato do serviço, né? Então, a logística, ela é gigantesca, ela é uma cadeia que tem um início, um meio e um fim. E qual é o propósito final? É atender os requisitos de cliente, é a entrega de fato, né? É um conceito muito real ao que funciona na logística, mas ainda é um conceito. E depois de 8 anos de trabalho dentro da área de logística, experienciando várias situações, vários aprendizados, vários desafios, né, constantes, isso é uma realidade da área de logística, né? A logística está aí justamente para transpor essas barreiras. Eu aprendi um conceito diferente e eu vou trazer, nem tão diferente, mas é um conceito com outra visão. E eu vou trazer esse conceito aqui para vocês. Que conceito é esse? A minha realidade de todos os dias. Maria, bom dia. A fábrica vai parar se esse material não chegar hoje. E esse conceito é de quem? É do cliente, desde sempre. Porque ele é o nosso, de fato, a nossa missão é entregar um produto no tempo correto, com o custo correto, de forma efetiva. É gerar impacto. E desse conceito, o que a gente aprende? Que logística é entrega. É só entrega? Não é só pegar um produto e levar para algum lugar, mas é conectar pessoas a produtos e serviços de forma efetiva, é gerar impacto. Não é somente atender o esperado, mas superar essas expectativas, superar aquilo que você está proporcionando, aquilo que você está oferecendo, né? Superar todas as expectativas do cliente. Então, imagina assim, você compra uma roupa pela internet e ele te dá um prazo de entrega de 30 dias. E aí essa roupa chega com 5 dias. Ele superou suas expectativas, porque você não esperava, né? Você não esperava ter o produto tão rápido daquele jeito. Então, é isso que é a logística. É entrega, mas é entrega de forma efetiva, é entrega com geração de impacto. Ok? Tudo bem até aqui? Então, vamos em frente. Professor, temos alguma pergunta aí no chat? Alguma... Não, até agora não, né? Só que alguns vão achar interessante, né, quando a fábrica vai parar. Né? Então, quando a fábrica vai parar? Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam, que eu escuto todos os dias, né? Só para a gente fazer um paralelo desse assunto, desse conceito que eu trouxe para vocês de que a fábrica vai parar, no nosso dia a dia, na área de logística, nós atendemos várias empresas, né, do polo industrial. E todo profissional de logística que trabalha no aeroporto sabe que tudo aquilo que vem pelo aéreo é porque é muito crítico. Ou seja, o produto precisa estar na fábrica o quanto antes. Porque o modal aéreo é o modal mais caro, é o modal mais seguro, né, mais rápido, mas é o mais caro. Então, envolve um custo maior dentro da operação. E aí, é justamente em cima disso que a gente trabalha dentro do aeroporto, dentro da estrutura do terminal de cargas, a eficiência, ou seja, fazer tudo com o melhor tempo possível e com o melhor custo possível, entregar, de fato, o serviço esperado pelo cliente, mas principalmente exceder essas expectativas dentro de onde a gente consegue atuar, ok? Indo em frente, falando mais um pouquinho sobre logística aeroportuária, eu vou falar um pouco sobre o nosso terminal de cargas aqui de Manaus, que, para efeito de conhecimento, o terminal de cargas de Manaus é o 3º maior do Brasil.
Então, nós temos hoje, numa classificação feita pela Receita Federal em volume de importação, o aeroporto de Campinas é o primeiro, de Guarulhos é o segundo, ou seja, são 2, e São Paulo e Manaus é o terceiro. Então, nós somos, de fato, o terceiro maior aeroporto do Brasil em movimentação de importação, tá? Em virtude do polo industrial, é uma estrutura totalmente necessária para abastecer o polo industrial em alguns segmentos de produtos, né? Nós temos, inclusive, empresas aqui no polo que atuam praticamente 90% da sua operação dentro do aeroporto, né? E dentro da logística aeroportuária, nós temos 4 segmentos de atividade. 2 são nacionais e 2 internacionais, né? Então, o primeiro deles é a carga nacional embarcada, que aqui em Manaus passa por um regime de controle aduaneiro chamado internação. O que é o processo de internação? É a carga produto acabado do polo industrial que vai ser distribuída para o Brasil, certo? Então, essa carga, de forma que a Receita consiga controlar que os incentivos que foram oferecidos na entrada estão, de fato, saindo, né? Estão, de fato, sendo entregues como produto acabado, eles precisam controlar e fazem isso através do regime de internação, né? Vocês devem ter conhecimento sobre os incentivos da Zona Franca de Manaus, e os mais interessantes são para a importação. Então, por isso que nós temos várias empresas aqui no polo que vêm para cá atuar em virtude desses incentivos, né, que são muito mais interessantes também para a exportação, mas muito mais para a importação. E esses produtos, para eles conseguirem um incentivo fiscal para produzir, eles têm que produzir em Manaus e distribuir para o restante do Brasil. E é justamente através da internação que a Receita Federal consegue controlar isso aí, né? Então, é a carga que sai do polo acabado, produto acabado, que vai ser distribuído para o Brasil. A carga nacional desembarcada, ela já é o inverso, ou seja, é uma carga que vem do Brasil para Manaus, e ela não é operada pela Infraero. A Infraero é um corredor de passagem, o terminal de cargas é só um corredor de passagem, é controlada, claro, mas que é totalmente operado pelas companhias aéreas, enquanto que a internação, ela é administrada pela Infraero, né? Ela recebe do transportador rodoviário do importador e entrega para a companhia aérea, na internação. E na desembarcada, na carga nacional desembarcada, a gente recebe da companhia e entrega do transportador da companhia do outro lado, né? Então, é totalmente operada pela companhia aérea. Tudo bem? E a carga internacional, né, já está dizendo pelo nome, internacional, nós temos a exportação e a importação, né? A exportação é uma carga que vai sair como produto acabado aqui do polo e vai para o exterior, ou seja, ela não vai passar, né? Ela não vai ser distribuída para o Brasil, ela vai para o exterior. E a importação é justamente o inverso, trazer esse produto do exterior aqui para o polo industrial e processá-lo como produto acabado, né? Então, são esses 4 segmentos que nós atuamos lá no terminal de cargas de Manaus, tá? E o regime de importação, o modelo de importação, por ser a maior estrutura disponível, né? E o carro-chefe hoje do terminal de cargas, né? Eu vou explanar para vocês a cadeia logística desde o exportador até o importador e detalhar um pouco do que acontece lá dentro do terminal de cargas. Beleza? Só tomar uma água aqui. Estou dando uma olhada aqui no chat, né? Eu vi que vocês gostaram aí do A Fábrica Vai Parar, gente, isso é bem real. Depois a gente pode até comentar um pouquinho. Indo em frente, né, falando um pouco sobre logística internacional da cadeia de importação do modal aéreo, essa cadeia, como o Novaes explica, começa lá da origem até o ponto de consumo, né? Então, todas as empresas aqui do polo têm uma cadeia de suprimentos, né, uma equipe de compradores internacionais para controlar essas compras, e essa cadeia logística ela inicia lá no exportador, lá na origem, seja na China, seja em Miami, seja nos Estados Unidos, né? O hub de Manaus é Miami, então, geralmente, os voos cargueiros internacionais, eles abastecem em Miami de várias pontes pelo mundo e trazem aqui para Manaus. Então, o processo logístico, ele começa justamente aqui no exportador, certo? Ele vai
faz uma venda, é um processo de exportação, né? Ele faz uma venda emitindo um documento chamado invoice, pack list, né? Dessa carga, ele está vendendo para alguém, para um importador. E aí ele vai pegar essa carga e vai entrar em contato com um agente de carga. Quem é essa pessoa do agente de carga? O exportador é uma fábrica, é um fornecedor de produto, né? De material de insumo. O agente de carga, ele é uma persona dentro da cadeia logística internacional que é um consolidador e um facilitador de processos. O que ele faz? Ele pega a carga de vários clientes, consolida e faz toda a tramitagem de exportação para ela vir para o destino, né, daquela carga. Então, ele entra em contato com esse agente de carga, faz essa consolidação, pega a sua carga, e a partir daí, quando ele faz todo o processo de liberação de exportação lá na origem, né, porque essa carga passa por um processo de exportação, ela vai para um recinto alfandegado, que a gente conhece lá fora como bonded warehouse, né? E aqui no Brasil é recinto alfandegado. E lá nesse recinto alfandegado, essa carga vai passar pelo crivo aduaneiro, né, da aduana ali de origem do país, nos Estados Unidos, na China, de onde ela vier, certo? E aí, depois que a carga estiver liberada para viajar, ela vai pegar um transporte aéreo, né, e vai vir aqui para Manaus, por exemplo, né, vai vir aqui para Manaus. Chegando aqui em Manaus, nós temos uma persona aqui no Brasil que chama fiel depositário, que eu sou representante, né? Eu trabalho para um fiel depositário que é a Infraero aqui em Manaus, né? Que administra o aeroporto de Manaus. E esse fiel depositário, ele tem algumas responsabilidades. O fiel depositário, ele é responsável pela guarda das cargas em nome da Receita Federal. Toda carga que entra em um aeroporto de zona primária, ou seja, que é o primeiro ponto da chegada do exterior, né? Aeroportos e portos no Brasil são zonas primárias, e zonas de controle aduaneiro também são zonas primárias, né? A zona secundária é qualquer recinto alfandegado fora dessa área de aeroporto, porto e ponto de controle aduaneiro. Então, essa carga vai vir para um terminal de carga e, durante esse período que ela aguarda o desembaraço aduaneiro, ou seja, ela inicia o rito do despacho aduaneiro, e somente quando ele se encerra é que o depositário faz a entrega para o transportador rodoviário do importador, né? Então, depois que a carga passa pelos trâmites legais de liberação, ela é entregue para um transportador rodoviário que vai levar essa carga até o importador. Então, observa que é muito real aquele conceito que a gente apresentou, que é desde o ponto de origem até o ponto de consumo, que a gente precisa controlar essa cadeia logística. Eu estou falando de uma coisa simples aqui, uma carga. Imagina um abastecimento de uma fábrica de grandes do segmento eletroeletrônico que consome vários tipos de produtos, vários tipos de componentes, que vem de vários lugares, vem da China, vem de Hong Kong, vem de Wuhan, enfim, vem de vários locais de fornecimento, né? Então, isso aqui, gente, é uma cadeia de importação, né, saindo lá desde o ponto de origem até o ponto de consumo, que é o importador, que vai transformar aquilo num produto acabado e vai seguir em frente, ok? E detalhando aqui, indo mais em frente, detalhando um pouco mais de uma operação dentro de um recinto, né, aduaneiro, de um recinto alfandegado. No terminal de cargas de Manaus, existem 3 grandes operações. E existem vários atores atuando em conjunto, né? Desde a chegada da carga no terminal até a entrega da carga ao transportador viário para que ela siga em direção à fábrica. E aí eu dividi em 3 estágios aqui, que são os nossos 3 grandes serviços, né? Como se fossem 3 grandes serviços. Lá na administração da produção, a gente conhece o inbound como entrada e o outbound como saída. Isso para a gente também é muito similar, né? Então, no recebimento de carga, que é o meu inbound, eu vou ter um manifesto de carga. O que é esse manifesto de carga? É o momento em que o agente de carga e a companhia aérea vão manifestar o que estão trazendo do exterior. E para quem que ele manifesta? Ele manifesta para a Receita Federal. A Receita Federal é a entidade aduaneira que controla o fisco do Brasil. Então, ele manifesta as cargas para a Receita Federal e diz, olha, Receita, eu estou trazendo essa e essa carga, ok? E aí, qual é a responsabilidade do fiel depositário nesse momento? É pegar essas cargas e conferir, fazer a conferência física para saber se, de fato, essas cargas chegaram ou não e qual a situação de chegada delas, né? E quais são os aspectos principais, né, que o depositário precisa estar verificando. Natureza da carga,
Que natureza? Se ela é perigosa, perecível, viva, né? São características de carga. Então, não existe uma carga igual à outra. Existem peculiaridades em relação a vários tipos de carga. Então, nós temos natureza de carga perigosas, ou seja, uma carga perigosa é uma carga que vai te oferecer um risco, de alguma forma. É uma carga que vai oferecer risco às pessoas, à estrutura, ao meio ambiente. Pode ser um explosivo, pode ser um corrosivo, pode ser um material radioativo. Então, tem essa característica. A carga perecível é aquela carga que precisa de um armazenamento refrigerado, seja numa temperatura abaixo de zero ou numa temperatura ambiente. Né? Então, a gente verifica, a primeira varredura é a natureza da carga. Em seguida, o tratamento. Que tratamento dar para aquela carga? Mas que tratamento é esse? É o tratamento aduaneiro. Ou seja, se ela vai ter liberação imediata, se ela vai ser uma carga que vai ser removida para uma zona secundária, ou seja, ela vai sair do recinto aqui da zona primária e vai para um outro recinto aduaneiro para ali sofrer o processo de desembaraço, né? Ou se aquela carga vai ser uma carga local, uma carga que vai ser nacionalizada ali naquele terminal. Então, o tratamento aduaneiro ele vai definir justamente isso. Peso e volume. Né? Todo manifesto de carga manifesta uma quantidade de volumes e um peso. Então, se o agente de carga, junto com a companhia aérea, me diz, eu trouxe 10 volumes com 100 quilos, o depositário precisa receber isso. Se ele receber a mais ou a menos, a gente já gera uma interrogação e uma dúvida. E aí, essa dúvida vai ser apurada. Avarias, eu acho que é uma das coisas mais críticas que nós temos, né, dentro desse modal de transporte. Porque, assim, na logística, quanto mais tu movimenta, mais avarias aparecem. Então, tem que movimentar com todo cuidado. E a gente sabe que na rotina de terminal, né, desde a origem dela passar por vários terminais até ela chegar aqui, ela não vai chegar com a mesma integridade. Então, todas as avarias observadas desde na chegada da carga, elas precisam ser registradas e informadas para o importador. Né? A gente vê situações assim dentro do terminal, na rotina do dia a dia, de cargas que vêm extremamente avariadas, que pegaram chuva lá na origem, vêm molhadas, e aquilo acaba danificando a embalagem e tudo mais, às vezes até o produto. Então, a gente verifica também as avarias de carga. E a embalagem, se é uma embalagem que vai requerer um armazenamento, se ela vai para um armazenamento verticalizado ou se ela vai ter que ficar numa área separada porque ela é muito grande, porque, como eu disse, uma carga não é igual a outra, então eu tenho cargas que são imensas e cargas que são pequenas. E aí, conforme a característica de embalagem, a gente faz o direcionamento, né, para o armazenamento, ok? Encerrado esse momento de recebimento, né, a gente passa para o armazenamento. E, como eu expliquei para vocês, o armazenamento ele é feito conforme a natureza da carga e as características de dimensão, certo? E olha só, depois que a gente faz o processo de armazenamento, inicia-se o processo do despacho aduaneiro. Então, quando o fiel depositário recebe toda essa carga e armazena ela nas estruturas do terminal, na estrutura verticalizada ou nas áreas de suporte, dá início, né? O importador e a sua equipe de despacho aduaneiro pode dar início ao processo de desembaraço da carga. Okay? Deixa eu ver se alguém falou aqui no chat. Professor, temos alguma pergunta? É porque eu não estou vendo o chat, tá? Beleza. Tá ótimo. Ok. Então tá. Então vamos em frente. E aí, depois que a carga está disponível, né, para iniciar o despacho aduaneiro, né, a gente chega no último momento da carga dentro do terminal, que é a liberação, que é o nosso outbound. Né? As cargas, toda carga internacional importada, ela precisa passar por um processo de documentação. Ela precisa ter um registro de um documento liberatório. E tem vários tipos de documentos liberatórios, né? Nós temos a declaração de importação, que é a DI, que é o mais comum para grandes importadores, a DSI, que é a declaração simplificada de importação, né? Que é para importadores que tem uma característica de valor menor e tudo mais. Tem a declaração de trânsito aduaneiro, ou seja, é aquela carga que vai sair de uma zona primária e vai para uma zona secundária para ser processada. E tudo isso é feito através do sistema do comércio exterior. É esse carinha aqui, ó, Siscomex. O Siscomex é o sistema que controla o comércio exterior no Brasil, né, gerido pela Receita Federal. Então, ele é uma plataforma de comunicação entre o importador
que é o interessado, né, no processo de importação, de trazer a carga do exterior, e a Receita Federal. E qual é o objetivo dessa comunicação? É justamente cobrar os impostos adequados em cima dessas cargas. Mas como eles estão dentro da Zona Franca, eles vão ter uma margem aí de isenção em cima do imposto de importação, assim como vários outros incentivos. Né? E depois que você registra o documento liberatório, essa carga ela vai passar por canais de parametrização. E o que são esses canais de parametrização? Para quem nunca ouviu essa expressão, os canais de parametrização são 4 canais que vão selecionar se a tua carga vai estar liberada ou se ela vai passar por uma conferência física, né? Explicando de forma bem simples como funcionam esses canais de parametrização dentro do Siscomex, imagina assim, na tua primeira importação, o importador traz uma carga, né, tua primeira importação, e aí essa carga dá canal vermelho. O que é o canal vermelho? A tua carga vai passar por uma vistoria física e documental. Porque você declarou que tinha 10 volumes e tinha 100 unidades de telefone, de display, por exemplo. Né? E aí a Receita Federal quer saber se isso é verdade. Ela vai abrir a tua carga e vai verificar volume por volume, display por display. E a partir desse momento que você começa, que você cumpre o que você escreveu, que você prova que o que você escreveu é verdade, você começa a construir um perfil de confiabilidade junto à Receita Federal. Então, quanto mais importações corretas você faz, dentro das NCMs corretas, dentro da regra pré-estabelecida, mais fácil esse perfil vai ficando. Melhor esse perfil, né? Esse perfil vai melhorando cada vez mais, você vai criando mais confiabilidade, certo? Então, as cargas que dão canal verde é porque a empresa construiu um perfil de confiabilidade junto à Receita Federal. Mas ainda assim há uma porcentagem de parametrizações em canal vermelho. É tipo assim, eu confio em ti, mas eu vou dar uma olhadinha de vez em quando, tá? Fica tranquilo. E aí tem o canal amarelo e o canal cinza, que são 2 canais que têm uma vistoria mais rígida, certo? E todos têm a prerrogativa de vistoria física da carga também, além da documental, ok? Então, esses 4 canais de parametrização, eles vão definir se a tua carga vai ser liberada de forma imediata ou se ela vai passar por uma vistoria aduaneira da Receita Federal, certo? Além da Receita Federal, tem outros órgãos também que fazem o controle aduaneiro aqui no Brasil. Por exemplo, o Ministério da Agricultura, né, o MAPA. O Ministério da Agricultura controla as plantas, as cargas que são relacionadas com madeira. Né? Então, tem algumas cargas que vêm com pallet de madeira do exterior que não tem o carimbo do IPPC. E esse carimbo é o carimbo do Instituto de Proteção à Planta Mundial. Então, toda madeira que vem para o Brasil, ela precisa ter esse carimbo que prova que é uma madeira que foi tratada, não é uma madeira bruta, ou seja, não é uma madeira que pode ter insetos que vão contaminar aqui a nossa região, certo? E tem a Anvisa também, que é a Agência de Vigilância Sanitária, né? A Anvisa que também tem uma participação, por exemplo, em relação a medicamentos, tem o Ministério do Exército, né? Então, tem vários órgãos anuentes que fazem parte também do processo de liberação de uma carga, né? Da liberação de uma licença de importação, para a partir daí você resolver com a Receita Federal e liberar a sua DI. E depois que você cumpre todo esse rito, né, do despacho aduaneiro, né, você alcança o que todo importador quer, desembaraçar a carga, né, para a partir daí reunir toda essa documentação comprovando que a tua carga está ok, está liberada, e entregar para a Infraero, pagar as taxas de armazenagem que são associadas também à carga e liberar a tua carga para levar para o importador. Beleza? Ok. Então, gente, esse aqui, ó, é mais ou menos o processo que ocorre com a tua carga dentro do nosso terminal, lá dentro do terminal de cargas de Manaus, e algumas etapas, né, que a carga passa antes de ser liberada. E aí, imagina só, eu creio que vocês também não esperavam que nós passássemos, né, por uma pandemia nesse ano. Tudo estava tão lindo e maravilhoso, todo o planejamento feito em dezembro para 2020, de repente tudo mudou, né? E para a gente mudou também, mudou muita coisa. E o primeiro comentário que eu tenho para fazer com vocês é sobre a operação aeroportuária de fato, né? Nós somos um serviço essencial, né? A nossa estrutura ela não pôde parar. Quando todo mundo parou, todo mundo foi para casa, né? As operações aeroportuárias não podiam parar, porque
é um ponto de chegada de carga, de abastecimento, de alimentos, de remédio, de insumos para o polo industrial também, né? E, assim, algumas atividades dentro do próprio aeroporto têm a possibilidade, né, tiveram a possibilidade de ir para o home office, de fazer de casa. Mas não dá para movimentar carga de casa, né? É uma operação física, em loco, que você precisa estar presente. Então, o nosso primeiro desafio na pandemia foi estar no terminal e controlar, principalmente, as orientações de prevenção ao Covid. Então, a gente passou por um processo de implantação de orientações para prevenir o Covid-19, né? O uso de máscara, o uso de álcool gel, de várias formas de conter, né? Tentar conter o avanço do coronavírus, mas principalmente de conscientização. Imagina assim, você nunca usou máscara e a partir de amanhã você vai ter que usar 3 máscaras por dia e trocar a cada 2 horas. Então, isso foi um impacto muito grande para a nossa equipe, para todos nós envolvidos ali na operação, porque todos estavam com muito medo do momento ali que estava acontecendo, com muitas dúvidas, né? Não sabíamos o que ia acontecer mais para frente, se ia piorar, se ia melhorar, não tinha vacina, não tinha protocolos médicos em relação a essa doença, e nós temos muitas pessoas do grupo de risco, né? Essas pessoas foram para casa, nós reduzimos o efetivo ao limite em algumas áreas, né, para tentar manter a operação funcionando, mas um dos primeiros impactos foi essa adaptação das pessoas, né, do efetivo, à nova forma de ter que trabalhar de luva, de máscara, usando álcool gel constantemente. A sala do cafezinho teve que fechar, não pode mais ficar 5, 6 pessoas tomando cafezinho, vai ter que separar todo mundo. E aí a gente foi tentando se adaptar e foi, assim, muito satisfatório nesse período contar com a consciência e com a parceria de todo o nosso time. Porque durante esse período, no período de abril e maio, nós tivemos pouquíssimos casos, né? Em abril, 0 casos de contaminação, porque a gente conseguiu contar com a consciência do nosso time. Porque eles sabiam, nós precisamos estar aqui, nós não podemos parar, nós precisamos seguir em frente. Mas a gente vai seguir em frente com muito cuidado, com muito zelo, para um cuidar do outro. E essa foto aqui que eu trouxe para vocês é a foto de um dos dias lá de abril, que nós tínhamos 4 aeronaves cargueiras operando no terminal, cheias de carga para descer no terminal de cargas. Oi? Não está aparecendo não a foto? Ou não? Mas está aparecendo aqui. Tá as fotos do avião, impactos da pandemia. Vamos lá. Aí, foi? Apareceu aí para você? Beleza. Essa foto aqui, ó, gente, é uma foto lá da nossa área de pátio de aeronaves. E nós estávamos nesse dia com 4 voos cargueiros ali operando no terminal, uma grande quantidade de cargas para ser processada. Imagina assim, você tem tudo isso de carga para processar com metade do efetivo disponível. Então, foi um desafio, de fato, incrível, porque deu certo. A gente descobre na dificuldade o quanto a gente pode contar com as pessoas, porque é nelas que está, de fato, o resultado. E esse aqui foi um dos dias que a gente olhou para o pátio assim e falou, hoje tem trabalho. Então, vamos se cuidar e vamos seguir em frente. Um outro impacto que também cabe comentar é que, assim, Maria, eu faço um planejamento para 5 anos da minha vida. A cada 5 anos, né? Eu tenho 29, vou fazer 30, então estou no final do meu planejamento que eu fiz quando eu tinha 25 anos. E agora que eu vou fazer 30, ano que vem eu vou fazer um planejamento até os 35. Né? Porque eu sou muito metódica, eu gosto de planejamento. Acho que quando a gente planeja, as coisas dão certo. A gente só faz adaptar uma coisa ou outra. Né? E imagina as grandes empresas. Né? Então, por exemplo, os grandes importadores aqui da região, como Samsung, Moto Honda, Yamaha, né? Instituto Transir, enfim, grandes empresas que operam aqui no Polo, elas já sabem o que vão fazer nos próximos 2, 3 anos, porque tem um planejamento estratégico empresarial para isso, né? Então, durante o nosso período de pandemia mais pesado, que foi abril e maio, não parou de chegar uma carga no terminal. Não parou de chegar carga em momento nenhum. Por quê? Porque os contratos são anuais com as empresas, com os fornecedores.
né? Eles têm contratos de fornecimento já para um período programado, já tem uma programação de produção. Então, não parou de chegar produto. E mais ainda, durante a pandemia, o consumo aumentou bastante em todas as áreas. A galera foi para casa e começou a gastar dinheiro. Olha que coisa boa. E quando começa a gastar dinheiro, as fábricas precisam produzir. E aí aconteceu algo inesperado. As fábricas começaram a parar, aí ficou naquela, vai ter lockdown, não vai ter lockdown, vai ter lockdown, não vai ter lockdown. Não teve lockdown. Mas, de forma a tentar conter o avanço do coronavírus, à época, né, várias fábricas paralisaram as suas atividades por 15, 20 dias, até 30 dias. E isso acarretou a redução do giro de saída de cargas no terminal. E aí, olha essa foto aí que eu trouxe para vocês. O nosso terminal estrangulou a capacidade de armazenamento verticalizado, né? Estrangulou mesmo. Nós temos 3 transelevadores operando hoje, que são estruturas de armazenamento automática dentro do terminal, e não tinha mais onde pôr carga dentro dessas estruturas, porque estava lotado, né? E aí a gente começou a colocar carga no chão, que não é comum ter no terminal. E aí chegou no momento que lotou a carga de chão também, né? E imagina só, observem essas 2 fotos que eu trouxe aqui, que você não consegue nem andar praticamente entre as cargas, né? Porque tinha muita carga acumulada em virtude dessa paralisação e da redução do giro de saída de cargas. E esse foi um dos desafios mais interessantes da pandemia para o nosso time, porque nós tínhamos que administrar essas cargas, controlar elas de forma que, na hora de sair, a gente não ficasse feito barata tonta procurando, né? Então, nós tínhamos que controlar todo o armazenamento dessas cargas de forma segura, para que, quando fosse sair, nós não tivéssemos transtornos de carga perdida, né? Carga não localizada por vários dias e tudo mais. Então, nós adotamos medidas contingenciais, né? Nós fizemos um planejamento emergencial de contingência para essas cargas que ficaram no chão, né? Para identificá-las, armazená-las de forma de fácil localização, para que, quando retomasse, imagina isso tudo tendo que sair de uma vez, né? Então, a gente teve que montar toda uma estratégia logística, um planejamento contingencial, para que, de fato, nós não tivéssemos nenhum problema no momento de saída, né? E mais ainda, além de todo esse volume de carga, algumas cargas vinham com tratamento prioritário, porque eram cargas de combate à pandemia, né? Então, nós recebemos muitos medicamentos, equipamentos médicos. Algumas empresas aqui do Polo começaram a importar máscaras, luvas, álcool gel, vários materiais de combate à pandemia, né? Várias cargas de combate à pandemia, que nós tínhamos que dar todo o tratamento prioritário, né, com autorização da Receita Federal, para que essas cargas seguissem para a destinação. Então, isso aqui é uma foto de um dos dias que nós recebemos, acho que 10 ou 12 pallets aeronáuticos de respiradores, né, que vieram do governo federal aqui para Manaus, né, que no auge da pandemia, aqui do primeiro ciclo da pandemia, a gente tinha os hospitais superlotados e tudo mais, então chegou bastante equipamento médico lá pelo terminal. E olha só, e como a gente enfrentou tudo isso? Imagina tudo que eu falei para vocês, do que é o universo da logística aeroportuária, do que é a cadeia internacional de importação, né? Então, a gente, de fato, aprendeu a lidar com essa dificuldade, mas desenvolvemos uma habilidade que eu acho que é fantástica para qualquer atividade que você vai desempenhar na vida. É uma habilidade, que é a habilidade de adaptação. Nós nos adaptamos à nova realidade. Nós conseguimos conduzir o time, conduzir as atividades e, principalmente, controlá-las de forma que um cuidasse da segurança da saúde, da segurança do outro, né? E entregar o serviço esperado pela sociedade, né? E eu trago aqui uma reflexão para vocês, né? De toda essa história que a gente passou na pandemia, ficou claro, né? O delivery foi uma das atividades que despontou na pandemia, não é? Empresas que só faziam atividade local, hoje trabalham com delivery. Isso é logística, gente, né? É o atendimento, é chegar no cliente, de fato, né? Então, eu trago essa reflexão, que logística é conexão. E é isso que fica muito claro para a gente, que logística é uma conexão e é um meio para chegar a um fim. Né? Então, você usa a logística como um meio para chegar ao fim que você espera, né? E, principalmente, é a geração de impacto, né?
como eu expliquei, a geração de impacto é o que de fato faz a diferença na fidelização do teu cliente, porque tu excede as expectativas. A logística é chegar em qualquer lugar. Ela te dá essa possibilidade. A logística te proporciona isso, de chegar em qualquer lugar de forma eficiente, eficaz e efetiva. E eu deixo essa mensagem aqui para vocês refletirem em casa, depois, e pensarem. E você, onde é que quer chegar? Né? E eu sou Maria Malveira e agradeço muito a oportunidade de vir aqui falar sobre algo que eu sou apaixonada, que é logística internacional. Professora Sônia, meu muito obrigada aqui, professor Paulo também. Espero que vocês tenham gostado um pouco da nossa rotina de terminal de carga. Se tiverem a oportunidade de conhecer, as portas estão abertas, né? Falo aqui em nome da Infraero, que as portas sempre estarão abertas para a comunidade acadêmica, para quem quiser conhecer as atividades do terminal. Para os acadêmicos aqui presentes, tá? A área de logística é uma área gigantesca, gigantesca mesmo. O que a gente vê na sala de aula não chega a 30% do que é, de fato, a logística no mundo. A logística empresarial, a logística internacional, a logística reversa, a logística da cadeia de suprimentos, né? Então, a logística cresceu e apareceu. Enfim, e agora vamos abrir para as perguntas.